Bom, pessoal, então para dar uma finalizada na aula de parafusos, né, eu fiz aqui uma exemplificação da simbologia das roscas em desenho técnico. Para isso, eu fiz aqui uma peça no Inventor, né, e vou mostrar para vocês como é que fica depois ela no desenho técnico. Então, vamos aqui dividir nossa tela, né? Então, está aqui a peça, né? Então, o que foi que eu fiz, né? Eu peguei e fiz essa peça aqui, né? Na verdade, essa montagem que está aqui, né? Eu peguei essas duas peças e montei 3 parafusos. Um passante, um porca, né? Um de Allen e o outro, né, sextavado, né, também não passante. Bom, e aí eu aproveitei, falei, bom, deixa eu mostrar para eles como é que fica isso no desenho técnico, né? Então eu fiz o seguinte, peguei essa peça azul e trouxe ela para cá, né? Então aqui tem a vista superior da peça azul, né? Então tá aqui. A peça azul, ela não tem rosca, né? Então quando eu fiz o corte aqui, né, ele passou aqui pela peça e não mostrou nenhum tipo de rosca, né? Todos esses elementos são elementos que não têm rosca. Depois, eu falei, vou mostrar para eles a peça amarela. Eu trouxe a vista superior da peça amarela, e quando eu trouxe a vista superior da peça amarela, você já pode notar que ela já veio com um símbolo de rosca, né? Então, este furo aqui, você está vendo aqui já o furo com símbolo de rosca. Esse furo aqui, você está vendo ele já o furo com símbolo de rosca. E este furo aqui não tem nenhuma simbologia, ele é um furo passante, né? Fiz o corte BB, né? E aqui vem a representação. Então, o nosso furo passante está aqui, não tem rosca. E o que eu queria que você notasse aqui é que você tem a primeira furação e depois você tem a abertura da rosca, né? Então, está aqui. Vou usar uma ferramentinha um pouco melhor aqui para mostrar isso para vocês. Aqui é essa aqui. Né? Aqui você tem a abertura da rosca. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Primeiro vem o furo, menor do que a rosca. Depois, com os machos, 1, 2 e 3, você abre a rosca. Então, a simbologia são os dois tracinhos paralelos, né? São feitos mais finos, não é? E eles demonstram aonde tem a rosca. Lembrando que a rosca nunca chega no final do furo. Né? E aí, eu peguei e trouxe a montagem agora com os parafusos. Né? Aqui é a montagem. Já com o parafuso, né? Com os 3 parafusos. Né? Peguei essa montagem e fiz um corte. Só que aqui, pessoal, esse corte aqui, para não mostrar a solução da tarefa de vocês, eu fui lá e modifiquei o formato dos parafusos. Né? Então, esse formato, né, não é o formato da solução do exercício de vocês. Esse aqui é um formato que é um formato, vamos dizer, com um design diferente. Não é? E aí, o que acontece? Então, aqui eu consigo ver o meu parafuso, a arruela. Ele não tem rosca total, ele é rosca parcial. Né? A porca e minha arruela de pressão. Eu sei que ela é de pressão porque tem esse rasgo aqui. Né? Muito bem. Do lado, eu consigo ver, então, também o azul, tá vendo? Que ele é o diâmetro do furo aqui é maior do que o diâmetro do parafuso. Né? E aqui não é a representação técnica do parafuso. Né? Não é a representação técnica do parafuso. Não pode aparecer isso no seu desenho de vocês. Mas o que eu quero mostrar, né, é que você tem aqui o furo, a rosca feita com os machos 1, 2, 3, e mais acima o parafuso. Então, aqui o parafuso, a rosca e o furo. Olha a combinação. Não é? Do lado a mesma coisa. O furo, a rosca e o parafuso.
né? Parafuso antes do término da rosca, a rosca antes do término do furo. Né? Muito importante isso para vocês aqui. E eu aproveitei, né, e coloquei aqui também uma vista tridimensional. Né? Só que na vista tridimensional não dá para ver a rosca lá no fundo do... A rosca está acabando aqui, ó, né? Antes do furo. E aqui não dá para ver porque o parafuso está encobrindo aonde termina a rosca. Né? Aqui é a visão tridimensional. Mas é importante a gente ver que esse furo é maior do que o parafuso, né? Esse furo aqui é maior do que o parafuso, né? Mesma coisa, o furo azul é maior que o parafuso, então você consegue ver todas essas coisas. Aí eu aproveitei e falei, bom, deixa eu mostrar para eles como é que é a representação de um eixo com rosca, ou de um parafuso. Né? Então, do lado de cá, eu peguei um parafuso Allen, né? Dá para ver aqui o sextavado interno. Né? Então, não necessariamente no desenho você precisa fazer essa representação tracejada. Na verdade, na maioria das vezes, você não precisa fazer esse tracejado. Né? Mas eu fiz só para que você entenda qual é o tipo de parafuso que eu estou mostrando. E aqui, ó, esse é o parafuso, esse é o desenho técnico correto do parafuso. Né? Então, a linha fina representando a rosca na parte interna. Na parte interna. Do lado de cá, pessoal, é um parafuso sextavado. Né? Ele tem esse pescoço aqui, né? Ele tem esse rebaixo aqui, um parafuso sextavado. Né? Esse eu acho que é o DIN 933, esse aqui é o DIN 912. Né? E novamente você está vendo aqui a imagem da rosca. Tá? Aí você pode falar, professor, mas nessa vista aqui não estou vendo o símbolo da rosca. É verdade, aqui você não está vendo o símbolo da rosca porque o chanfro está encobrindo o símbolo da rosca. Né? Mesma coisa aqui, o chanfro está encobrindo o símbolo da rosca. Esse chanfro aqui. Mas, aí eu falei, eu vou fazer um eixo, então. Então, quando eu fiz o eixo, eu tirei o chanfro. Eu tenho um eixo. Vocês estão vendo que meu eixo tem rosca. Está vendo a rosca aqui? E agora, né, do outro lado também tem rosca. Dá para ver aqui. Né? E aí, você consegue ver, né, nessa vista aqui, que é a vista esquerda, né, que aqui, ó, o símbolo da rosca aqui. Né? Então, tem rosca. Olha onde é que está o símbolo. E do outro lado, essa aqui é a vista do lado direito, olha o símbolo da rosca aqui também. Né? Esse é um quarto de volta aqui. Tá vendo? Olha. Então, assim, eu queria mostrar para vocês exatamente essa questão da representação. A única coisa que eu não fiz foi dar a resposta da tarefa de vocês, né? A tarefa de vocês, a resposta estaria aqui. E aí, o que eu fiz aqui? Eu suprimi o desenho técnico e deixei aqui um desenho ilustrativo. E aí eu vou deixar vocês agora juntarem aqui as informações, né, de desenho de furo com rosca, com os parafusos também, com as peças que não tem rosca, com as peças que tem rosca. E aí vocês conseguem, então, juntando todas essas informações que vocês estão vendo aqui, montar a tarefa de vocês com um pouco mais de facilidade. Né? E, por favor, tomem cuidado, né, com as representações de furo com rosca, profundidade do furo, profundidade da rosca, né, profundidade do parafuso. Escolham, né, corretamente, né, faça corretamente o desenho dos parafusos. Né? Tome cuidado com essa condição. Certo, pessoal? Então, basicamente, era esse complemento que eu queria mostrar para vocês.